chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 2, las calaveras miran el reloj. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 3, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 4, las calaveras se limpian sus zapatos. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 5, las calaveras pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 6, las calaveras nombran al rey. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 7, las calaveras tiran un cohete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 8, las calaveras comen bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 9, las calaveras ven como llueve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 10, las calaveras mueven sus pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 11, las calaveras toman un ponche. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras se ponen en pose. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la 1, las calaveras vuelven a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala.
ninhos, como estão? Pessoal, hoje nós vamos retornar às nossas aulas online de língua espanhola, certo? Será a nossa primeira aula referente à quarta unidade, a quarta e última unidade do ano de 2020, certo? E na aula de hoje nós vamos falar sobre um aspecto cultural bastante importante de um dos países hispanohablantes, que é o México. Hoje nós vamos falar sobre El Día de los Muertos. El Día de los Muertos. Traduzindo ao português, o Dia dos Mortos, certo? Então, primeiramente, eu vou ler aqui para vocês algumas informações sobre El Día de los Muertos, né? La comemoración deste dia, como se comemora, qual data, quais são as comidas, quais são os tipos de festividades, os costumes referentes a essa data tão importante lá no México. Então, El Día de los Muertos é a comemoração mais popular do país México. El Día de los Muertos, o Dia dos Mortos, é uma data comemorativa celebrada no México no dia 2 de novembro, na qual é costume ir ao cemitério, visitar os túmulos dos entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e outros elementos. Disse que somente nesses dias as almas podem voltar do além para estar perto dos seus. Então, o Dia dos Mortos é comemorado lá no México no dia 2 de novembro. E nessa data, neste dia, as pessoas costumam ir ao cemitério, visitar os túmulos dos seus entes, seus parentes, das pessoas queridas que já não estão mais em vida, certo? Eles visitam os túmulos e preparam alguns alimentos, levam velas, flores, entre outras coisas. É costume se dizer que nesse dia, o dia em que é comemorado, o Dia de los Muertos, as almas podem ficar perto dos seus entes queridos, certo? Agora vamos ver qual a origem desta data comemorativa, né? Qual a origem do Dia de los Muertos? Então vamos lá. A história da celebração pelo Dia dos Mortos no México é de origem indígena e já existe desde o tempo dos astecas e dos maias. Inicialmente, a comemoração era realizada durante todo o mês de agosto. Quando os colonizadores espanhóis chegaram, ficaram chocados com os rituais pagãos dos índios. Assim, eles alteraram a data comemorativa para o fim de outubro e o início de novembro. Símbolo dos Dias dos Mortos. Então vamos lá. Embora a celebração do Dia dos Mortos possa variar, dependendo da região do México, agora nós vamos ver alguns elementos que são típicos dessas datas em todo o país. O primeiro dele é o altar, certo? Então, o primeiro símbolo dessas festividades é o altar, né? Nesse altar, eles montam, né, toda uma estrutura onde eles colocam alguns enfeites, colocam fotos dos seus entes queridos, colocam comidas. Então, eles preparam, né, organizam tudo como forma de oferenda, certo? Colocam incensos, velas, água, papéis coloridos, papéis perfumados com imagens, flores, caveiras e outros objetos de decoração. Temos também as caveiras de açúcar, certo? Que em espanhol se chama las calaveras dulces. Las calaveras dulces, né? Que são as caveiras, né? Em espanhol se chama calaveiras. Então, essas caveiras doces, né, são feitas com açúcar, água quente e limão e moldados em forma de caveira. Então, eles fazem aí o desenho da caveira com esses doces. Os doces costumam ser confeitados com diferentes cores vivas. Por exemplo, apresenta um nome escrito sobre a testa. Então,
eles fazem esses doces, né, bem coloridos, bem saborosos, são confeitados, às vezes eles escrevem mensagens e etc. Então, apesar da caveira de açúcar ser a tradicional, atualmente também existe caveiras de outros ingredientes, né? Outros tipos de doces. Algumas têm sabor de chocolate, outras são banhadas com mel e até mesmo com amendoim. Então, eles vão aí, né, aperfeiçoando essas técnicas aí com o passar do tempo. Temos também esqueletos. Esses esqueletos, eles decoram, né, com roupas e chapéus e com diversos outros adereços. Os esqueletos costumam estar espalhados por todos os lados, desde as casas até as ruas. Geralmente, eles estão vestidos com roupas, chapéus e adereços, como brincos, colares e etc. Segundo a tradição, são eles que recepcionam as almas que vêm visitar seus entes queridos no Dia dos Mortos, certo? Dentre a grande variedade dos tipos de esqueleto, existem alguns que são menores, outros são maiores e até mesmo alguns em tamanho real, né? Tamanho humano. É possível encontrar, inclusive, esqueletos humanos decorados. A maioria desses esqueletos, eles são bonecos representativos, feitos com materiais como papel, madeira, barro e etc. Para algumas culturas de decoração, o Dia de los Muertos, o Dia dos Mortos, pode parecer um pouco mórbida, né? Um pouco assustadora, mas para os mexicanos, os esqueletos, as caveiras são divertidas, são objetos decorativos e para eles as cores, né, tudo muito colorido para transbordar aí a alegria e poder ajudar os vivos, né, a lidar com a dor da morte, certo? Então essa é a intenção, né, da festividade sobre el Dia de los Muertos. Nessas festas também podemos encontrar flores decorativas. Então, as flores são usadas como decoração para representar a beleza e a transitoriedade da vida, né? Elas costumam integrar, por exemplo, um grande arco colocado diante do altar como forma de portal de entrada para as almas passarem e visitarem os vivos. Outro objeto de bastante importância e de bastante significado para o Dia de los Muertos é La Catrina. La Catrina é uma figura bastante icônica. Então, La Catrina é uma figura bastante icônica na celebração do Dia de los Muertos e foi inspirada no quadro La Calavera de La Catrina, a caveira de Catrina. Então, podemos dizer que La Catrina é uma caveira, né? Uma caveira chamada La Catrina. A figura é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade que usa um vestido elegante e um glamuroso chapéu típico da aristocracia mexicana no fim do século XIX e início do século XX. Certo? Então, La Catrina foi uma das várias caveiras humorísticas criadas para demonstrar que todos são iguais e que as diferenças sociais não têm relevância diante da morte. Então, percebam aí, né, a importância dessa figura, né, de La Catrina nessas festividades mexicanas. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre o Dia de los Muertos. Em 2003, o Dia dos Mortos foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. A celebração pelo Dia dos Mortos pode durar até 7 dias. A festa costuma começar por volta do dia 26 de outubro e vai até o dia 3 de novembro. Apesar da data ser comemorada em todo o país, ela é mais tradicional nos seguintes locais: Águas Calientes, Cidade do México, Morelos e Quintana Roo, certo? Então, essas são algumas curiosidades aí sobre o Dia dos Mortos. Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é sobre a cultura hispanohablante, né? A cultura dos países que falam
espanhol. Então eu decidi falar sobre o Dia dos Mortos, que é uma data comemorativa bastante popular, bastante importante lá no México, certo? Aqui nós temos também, né, o Dia dos Finados, porém a gente não celebra, né, da forma que os mexicanos celebram. Então, vou deixar para vocês aqui um vídeo para vocês assistirem e compreenderem melhor essa festividade mexicana, certo? Então, beijo e até a nossa próxima aula. El Día de Muertos. Se aproximan el 1 y el 2 de noviembre y los mexicanos se preparan para celebrar el Día de Muertos. Los mexicanos ven a la muerte desde un punto de vista poco convencional, incluso se ríen de ella. Por eso, el Día de Muertos es una celebración llena de color y simbolismo. El Día de Muertos es sin duda una de las tradiciones más importantes para la mayoría de los mexicanos. El origen del Día de Muertos está en la Mesoamérica prehispánica. Desde entonces, durante la temporada de cosecha, los pueblos indígenas como el purépecha, el mexica y el maya honraban a sus muertos con ofrendas y rituales. Con la conquista se fija la fecha de esta festividad que coincide con las fechas católicas de Todos los Santos y los fieles difuntos. En la actualidad, en muchos estados de México se realizan distintas actividades para conmemorar estas fechas. Muchas familias colocan altares en sus casas para recordar a sus seres queridos muertos. Muchas otras personas van a visitar a sus muertos a los cementerios el 1 de noviembre y colocan ofrendas o altares sobre las tumbas. Luego las familias pasan la noche sin dormir, mientras velan, rezan y comparten historias y recuerdos de sus difuntos. El día siguiente, el 2 de noviembre, es una fiesta porque los mexicanos sienten en su corazón que sus seres queridos muertos vuelven a estar con ellos por un solo día. Entonces, las familias comen en el cementerio alrededor de las tumbas, a veces acompañados por la música de los mariachis. Las ofrendas y altares tienen un gran simbolismo. En ellas, los mexicanos acostumbran poner las fotos de los difuntos a los que dedican el altar y prenden velas. Además, adornan los altares con papel picado, flores de cempasúchil, flor de color amarillo intenso que se cree que es guía de las almas. Otros elementos importantes en las ofrendas son el copal, la sal, el agua, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, comida como mole, tamales, calabaza en tacha, bebidas como mezcal, atole, tequila, cigarros y otras cosas favoritas de los muertos. En las tumbas de los niños, los familiares colocan juguetes también. Las tradiciones mexicanas de la velación de las ánimas y el Día de Muertos son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.